Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar mais uma aula do nosso curso básico em teologia, AD Missão para o Mundo. Estamos estudando as epístolas paulinas. Meu nome é Sandra Raquel, sou pastora da Assembleia de Deus Missão para o Mundo e gravo aqui através do canal da nossa igreja, AD Missão para o Mundo. Se você está assistindo pela primeira vez e gostar, vai dar um like, assina o canal, se inscreve para que você possa também ter acesso às demais coisas que o canal da Demissão oferece, como as lives do culto, as doutrinas, os ensinos, o podcast, tudo para que você possa crescer mais ainda na palavra de Deus, porque quem aprende, cresce. Vamos para a aula? Para os nossos alunos que estão acompanhando conosco a nossa apostila, estamos na página 22, onde nós vamos dar início à epístola aos Efésios, que diz assim, eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou sem a apostila e estou acompanhando pelo notebook, mas você que está com a sua apostila, acompanhe, por favor. Diz aqui que o lugar e a data onde a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo foi em Roma, em 61 depois de Cristo. E nós vamos para os principais temas. Agora eu já vou pular para a página 23 da nossa apostila. Os principais temas da carta de Paulo aos Efésios é a unidade em Cristo, porque o sacrifício de Jesus derrubou o muro da separação entre judeus e gentios, criando um só povo, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Também vai falar sobre nova identidade, onde os crentes são transformados e chamados a viver uma vida digna de sua vocação, deixando os pecados do passado e abraçando uma nova natureza em Cristo. O terceiro é o mistério de Deus. A carta revela o plano de Deus para reconciliar todas as coisas em Cristo, um mistério que foi revelado aos apóstolos para ser comunicado ao mundo. Tem ainda um outro texto em Efésios que fala sobre mistério e que eu gosto muito. Eu não coloquei aqui na apostila, mas eu quero compartilhar com vocês. Está na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4, quando ele fala a respeito dos deveres conjugais. Você não ia imaginar, não é? Mas aqui, perdão, capítulo 5, onde ele fala dos deveres conjugais. Lá no versículo 30 ao 32, ele diz assim: porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Aqui Paulo ele usa esse termo, um mistério, quando ele coloca grande é este mistério. E é interessante porque o apóstolo está explicando a respeito da união conjugal e dizendo que da mesma forma é a união da igreja com Cristo. Ele diz, é um mistério, não da parte do casal, mas da parte da igreja com Cristo. Um mistério que foi revelado aos apóstolos, que é essa união, é o ato de Cristo ter se sacrificado pela igreja, ter dado sua própria vida pela sua noiva, que é a igreja. Ele diz vida prática e vida familiar cristã. Efésios oferece orientações detalhadas para o comportamento cristão no lar. Ele vai falar sobre marido, sobre esposa, sobre pais, sobre filhos. Está aqui dentro de Efésios 5, que eu li o finalzinho para você. E na sociedade, enfatizando o amor e o respeito. Ele vai falar também sobre a armadura de Deus, que é um dos mais famosos textos das cartas de Paulo.
é Efésios 6:10, a armadura de Deus. Um famoso chamado à batalha espiritual, encorajando os crentes a se revestirem da verdade, da justiça, da paz, da fé, da salvação, da palavra de Deus e para resistirem ao diabo, para que permaneçam firmes, resistindo ao diabo. Eu acredito que você deve estar estranhando um pouco a minha voz. Estive bastante resfriada, estou começando a melhorar e vou tentar aqui gravar para vocês da melhor forma possível. Não vou poder forçar muito hoje, porque a garganta ainda não está boa, mas espero que vocês estejam conseguindo compreender. E por último, ele colocou oração, perdão, e evangelização. A oração e a evangelização é incentivada constantemente. Paulo está sempre encorajando os seus líderes para que eles venham pregar o evangelho. Em resumo, Efésios é um texto profundo sobre a glória do evangelho e sobre como esta verdade deve transformar radicalmente a vida individual e coletiva dos cristãos. Vamos agora para a carta aos Filipenses. Acompanhe aí na sua apostila, carta aos Filipenses, ainda na página 23, epístola aos Filipenses. Também como local e data é Roma. A data é 61 depois de Cristo. Todas essas datas são aproximadas, tem variações. Os principais temas da carta aos Filipenses é a alegria em Cristo, tanto que a carta aos Filipenses é chamada de a carta da alegria. A alegria genuína não depende das circunstâncias, mas de Cristo, mesmo em meio à prisão ou ao sofrimento. Humildade e unidade. Exorta os filipenses a serem unidos, a terem a mente de Cristo e não buscarem a glória pessoal, mas a do bem, mas o bem dos outros. Contentamento. Paulo ensina a viver contente em todas as circunstâncias, em qualquer situação, confiando que Deus suprirá todas as necessidades. E o texto bíblico famoso de Filipenses está no seu capítulo 4, no versículo, a partir do versículo 10, né? Ele faz ali os seus agradecimentos e no versículo 11 ele diz assim: digo isto não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, como a ter abundância, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu sei que de vez em quando a gente encontra pessoas pegando esse versículo de forma isolada e pregando ele, dando um tipo de interpretação de empoderamento, como se diante do crente, ou como se tudo fosse possível ao crente, no sentido de o crente pode todas as coisas porque ele tem poder para isso. No entanto, a verdadeira interpretação do versículo é: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é no sentido de poder suportar e passar por qualquer situação. Não é que eu sempre vou ser vitorioso.
em tudo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, tudo que eu quiser vai acontecer, tudo que eu correr atrás eu vou conquistar, tudo que eu desejar eu vou alcançar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É no sentido de eu poder suportar, passar por qualquer situação, seja de abundância ou seja de pobreza, de não ter nada, porque Deus me dá forças. Ele vai me fortalecer. É esse o sentido real, a verdadeira interpretação desse versículo. Ele coloca também sobre a confiança em Deus. A oração e a confiança em Deus trazem a paz que excede todo o entendimento. E em Cristo podemos fazer todas as coisas. Veja que essa parte da confiança em Deus, ele vem para Efésios 4, do versículo 4 em diante, quando ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e os nossos sentimentos. Eu utilizo esse texto de Efésios 4 quando ele inicia: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo regozijai-vos. Até lá no versículo 9, eu uso e eu sempre aconselho a todos que me ouvem a utilizar esses poucos textos, esses poucos versículos de Filipenses 4, como uma dose antidepressiva. Isso mesmo. Esse texto, do versículo 4 até o versículo 9, é um remédio contra a depressão, contra a ansiedade, contra a falta de esperança, a falta de confiança. Leia, você que não leu, você que não conhece esse texto, leia e você vai ver como você vai se sentir muito mais animado, feliz ao ler esses textos. E o próximo ponto é a obra, a pessoa e a obra de Cristo. A carta contém um dos mais belos textos sobre a humildade de Cristo, que se esvaziou e se fez servo. Isso está na carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, ou e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que declaração linda, que palavra poderosa. Tudo isso que Paulo está dizendo aqui, ele está nos conclamando. Ele está conclamando a nós para que sejamos imitadores de Jesus na sua humildade. Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você recebe esta palavra? É isso mesmo. Receba e pratique. O contexto. A escrita por Paulo, a carta aos Filipenses, escrita por Paulo durante sua prisão, provavelmente em Roma ou em Éfeso, revela um relacionamento pessoal e afetuoso com aquela igreja. Agora, finalizando Filipenses, na página 24, os filipenses apoiaram Paulo financeiramente e ele elogia essa contribuição, chamando-a de sacrifício de aroma suave e oferta aceitável a Deus. A aplicação prática desta
Carta é um manual para a vida cristã, ensinando como manter a fé, a unidade, a alegria, focando no que é bom e justo. Lá em Filipenses 4:8 diz: tudo que for bom, amável, justo, honesto, nisto pensai. Inspira os crentes a perseverarem, a apoiarem mutuamente, a se apoiarem mutuamente e verem as dificuldades como oportunidades para Cristo ser glorificado. Olha que aplicação maravilhosa para mim e para você. Vamos então para a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses também foi escrita em Roma, também próxima do mesmo ano. Eu coloquei 61, mas está todas próximas. O contexto da carta é a da igreja, né, em Colossos. Ela é uma cidade cosmopolita. Colossos ficava onde hoje é a atual Turquia, onde o cristianismo chegou, mas foi ameaçado por ensinos que diminuíam Cristo, diminuíam a pessoa de Cristo. Exigiam conhecimentos secretos, rituais e o ascetismo para a salvação. A heresia, movimento que via Cristo como apenas um ser espiritual, exigindo a veneração de outros principados e poderes, além de dietas, festas e rituais. Então, a igreja em Colossos, ela estava passando por um problema muito sério, que era uma ameaça de uma heresia que estava dentro da igreja. E isso é muito perigoso. Eu lembro que o pastor Jeová, na nossa igreja, contou sobre um determinado besouro que, quando atacado, principalmente por aranhas, ele injeta os seus óvulos dentro da aranha, a aranha não percebe, ali ele foge e aqueles besouros começam a crescer lá dentro, eclode os óvulos e elas começam a comer a aranha de dentro para fora. Ou seja, a aranha está perdida. Uma igreja que permite heresias entrar é uma igreja que está fadada ao fracasso. Ela começa a morrer por dentro. Ela pode até ter a aparência de que é bonita, conservada, viva, mas dentro ela já está morta. E era isso que estava acontecendo na igreja de Colossos. Essa heresia dizia que ou você tinha um conhecimento secreto, onde você tinha que participar de rituais e coisas, abnegações, maltratando o seu corpo e purificando apenas a sua alma, negando que Cristo fosse Deus, acreditava que se ele veio em carne, então é porque Cristo não era o Messias, ele precisava também de salvação, ele não poderia ser o Salvador, levando também para as outras pessoas que elas precisavam, para ser salva, participar de festas, rituais, dietas. E havia ainda um grande problema, que está também aqui na carta aos Colossos, que era, eles tinham algo de buscando a adoração a anjos. Deixa eu encontrar aqui para vocês, onde ele diz a respeito destes, que aqui, ó, a carta aos Colossos, a igreja dos Colossenses, no seu capítulo 1, a partir do versículo espera aí que eu vou encontrar para vocês, que ele fala a respeito de anjos, que ele diz que alguns vêm com pretexto de humildade, querendo que as pessoas venham a adorar a anjos, pessoas que não sabem nada do que estão falando, não têm o conhecimento. E aqui, encontrei, ó, capítulo 2, na verdade, é Carta aos Colossenses, capítulo 2, eu havia marcado, mas o papel que estava aqui marcando saiu, mas eu encontrei. Carta aos Colossenses, capítulo 2,
a partir do versículo 18, ele diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Veja que esse era um dos problemas que também estava acontecendo na igreja de Colossos. Pessoas com um tipo de pretexto de humildade, chamando e convidando os irmãos a adorarem a anjos, falando de coisas que eles nem sequer sabiam. O outro tema central aqui da nossa carta é Cristo é a plenitude. Está lá Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 20 e também o 2:9. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, por meio de quem todas as coisas foram feitas e reconciliadas, sendo ele a cabeça da igreja. Paulo faz essa defesa de Cristo porque essas seitas, essas heresias que estavam entrando na igreja, estavam diminuindo a pessoa de Cristo. A suficiência de Cristo. Colossenses 2, do 8 ao 10. Alerta contra filosofias vazias e tradições humanas, afirmando que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, sendo ele suficiente para a salvação e a vida espiritual. Vida nova em Cristo. Colossenses 3, do 1 ao 17. Convite para despir-se do homem velho e revestir-se do homem novo, buscando as coisas do alto e cultivando virtudes como compaixão, bondade, humildade, paciência e amor. E por último, a prática cristã. Instruções para a vida diária, incluindo a conduta no lar e no trabalho, enfatizando o amor, o respeito, o serviço a Deus e em todas as áreas da vida. A carta aos Colossenses é uma linda carta, vale a pena você ler. Mensagem principal: a epístola é um chamado à fidelidade a Cristo como único caminho. Não existe outro caminho para a salvação, apenas Cristo. A verdade e a vida, rejeitando tudo que tenta acrescentar ou diminuir sua obra redentora e vivendo em plenitude nele. Então, eu e você, que somos servos de Deus, que amamos a palavra de Deus, não podemos deixar que nenhuma influência extra, nenhum veneno, nenhum besouro venha injetar seu veneno, seus óvulos de mentira em nós, dentro da nossa igreja, nos fazendo desacreditar do Cristo que nos salvou, daquele que é a imagem do Deus invisível. Pegou esta palavra? Vamos então agora, para encerrar a nossa aula de hoje, 1ª e 2ª Tessalonicenses, páginas 25 e 26, deixa eu ver, não, só 25, página 25, nós vamos falar aqui rapidamente, 1ª e 2ª Tessalonicenses, local e data é Corinto, 51 depois de Cristo. Os pontos-chave da carta são gratidão e encorajamento. Paulo louva a fé, o amor e a esperança dos tessalonicenses, que suportam perseguições, mostrando que o evangelho está agindo neles. Santificação e vida prática incentivam a vida santa, o amor mútuo, o trabalho diligente, o respeito aos líderes, evitando a imoralidade e a fraude. A esperança na volta de Cristo. Tema central da carta, ensinando sobre a vinda gloriosa de Jesus e o destino dos crentes que morrem e a necessidade de vigilância e preparação. E por último, a oração e o testemunho. Ele orienta a orar sem cessar, dar graças em tudo,
viver em paz, mostrando que a fé cristã transforma o caráter e o serviço. O ponto mais interessante da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é sobre a volta de Jesus. É uma das declarações mais lindas que a gente tem. Nós temos também lá em Corinto, mas uma das declarações mais lindas sobre o arrebatamento da igreja está aqui, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta. Esta resposta que ele dá é para atender a uma necessidade, é como ele tenta explicar, né, dar resposta a uma necessidade, a uma pergunta que os tessalonicenses estavam fazendo a respeito daqueles que estavam morrendo, se eles estavam perdendo a salvação, já que Cristo ainda não havia voltado. E Paulo então dá a resposta mais linda que nós podemos ter na palavra de Deus acerca dos que dormem. Ele diz assim, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 4, a partir do versículo 13. Ele diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meu Deus, que resposta poderosa, que revelação sobrenatural que Paulo nos traz do grande dia do arrebatamento da igreja. Como ocorrerá? Quem precederá? Até onde Jesus virá e onde nós iremos encontrar com ele? Como é bom saber que tudo está registrado nas Sagradas Escrituras, na sua palavra. Essa é a nossa bendita esperança. E é com estas palavras que nós devemos consolar uns aos outros, mesmo quando perdemos um ente querido. Se morreu em Cristo, nós iremos nos reencontrar. A segunda carta é ainda melhor. O Paulo aproveita a sua segunda carta aos Tessalonicenses para fazer correções de equívocos. Paulo esclarece mal entendidos, né, sobre o dia do Senhor, alguns mal entendidos sobre o dia do Senhor, explicando que a apostasia e o homem da iniquidade viriam antes, combatendo o pânico e o comodismo. Eu vou explicar para vocês. O trabalho e a perseverança, ele também reafirma a importância do trabalho honesto e do discernimento, exortando aos cristãos a permanecerem firmes diante das tribulações. Em resumo, as cartas funcionam como um manual prático para a vida cristã em meio à perseguição, destacando maturidade espiritual, amor mútuo, trabalho honesto e a esperança firme na volta de Jesus. Aqui Paulo ele vai explicar muito sobre o dia do Senhor. E é muito maravilhoso esse conhecimento que Paulo deixa registrado. É claro que precisa de uma boa interpretação, uma interpretação sadia, correta.
Quando estivermos estudando escatologia, nós vamos voltar a esse texto e vai ser maravilhoso. Agora eu vou passar de forma bem rápida. Aqui os tessalonicenses estavam com dúvidas se aquela perseguição que eles estavam passando, que era tão acirrada, matando muitos irmãos, se ali já era o anticristo os perseguindo, se já era aquela perseguição da grande tribulação que Paulo explicou, já havia falado para eles e que o próprio Jesus também já havia ensinado no seu sermão profético, lá em Mateus 24 e 25. Então, Paulo vai explicar aqui na sua segunda carta aos Tessalonicenses que não será assim, que o anticristo, o homem da iniquidade, não poderia aparecer antes de vir a apostasia. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ele coloca assim no versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Eu vou pular agora para o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Veja que a palavra tirado aqui é a mesma do versículo 3, apostasia. Esses dois versículos usam a mesma palavra. A diferença é que no 3 a palavra foi transliterada, ela não foi interpretada. Então, a palavra apostasia usada no grego permaneceu como apostasia no versículo 3, enquanto que no versículo 7 ela foi interpretada, porque a palavra apostasia significa retirar, afastar, sair. É isso que significa a palavra apostasia. Tanto que algumas pessoas acabam interpretando o capítulo 3, melhor, o versículo 3, como sendo uma apostasia da fé que iria acontecer antes do anticristo se revelar. Mas, se fosse isso, estaria apostasia da fé, porque a palavra apostasia sozinha significa afastar, retirar, estar longe, sair ou saída. É isso que significa a palavra apostasia sozinha. Se acrescentar algo, por exemplo, apostasia da fé, seria afastar da fé, sair da fé, se retirar da fé. Essa seria a interpretação correta. O que eu quero dizer? Que quando Paulo diz que não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, Paulo está dizendo que antes do inimigo, que é o anticristo, se manifestar, irá acontecer a retirada, o afastamento. E no 7 é a confirmação, porque o 7 diz que o mistério da injustiça já está operando, mas há um que ainda o resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, o anticristo só irá se revelar, seu mistério da impiedade, seu mistério da injustiça já está operando. O apóstolo João diz que o espírito do anticristo já está atuando, mas ele ainda não se manifestou, porque há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Quando este que o resiste for afastado, retirado, então ele se manifestará. Este que ainda o resiste é o Espírito Santo. Esta que será retirada para que o filho da perdição, como ele diz aqui, manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, é a igreja. A igreja será retirada,
o Espírito Santo será retirado, ele levará a igreja, ele vai retirar a igreja, levará a igreja no arrebatamento, e então, após esta retirada, este afastamento, essa saída, é que o anticristo, o filho da perdição, o homem da iniquidade se manifestará. Deu para você pegar? Quando estivermos estudando escatologia, vamos nos aprofundar mais ainda nestas palavras, nestes textos. Que Deus abençoe você. Vamos encerrar a aula por aqui. Na próxima aula a gente continua com mais cartas de Paulo, até nós encerrarmos, e a próxima, vamos colocar a prova aí para vocês fazer, e a próxima matéria é Epístolas Gerais e Apocalipse. Vocês também vão gostar muito. Que Deus abençoe, fiquem na paz.